Quarta-feira no Rio de Janeiro é dia de Inter e a cidade maravilhosa se transformou em vermelha na véspera do confronto que abre a semifinal da Copa Libertadores da América. Milhares de torcedores colorados já estão por aqui. Fizeram uma festa absurda na chegada da delegação colorada nesta noite no Rio de Janeiro. Matheus Dias é o único desfalque da delegação e René deu uma bela entrevista coletiva falando sobre o encaixe da marcação do Inter no time do Fluminense, analisando o confronto pela semifinal e falando sobre o mano a mano entre ele e Marcelo, que no entender de René é injusto com o lateral colorado. A gente fala sobre a possibilidade de time do Internacional, que deve ter Hugo Malho como titular, mas pode ter algum tipo de surpresa proposta pelo técnico Eduardo Cudê, e o foguetório de torcedores do Fluminense em frente ao Hotel Colorado a fim de desconcentrar os jogadores na véspera da partida. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 26 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Véspera do confronto decisivo, o primeiro jogo das semifinais da Libertadores da América, Fluminense e Internacional no estádio do Maracanã. E o Inter começou o seu dia em Porto Alegre. A última atividade antes da viagem aqui para o Rio de Janeiro aconteceu na tarde desta terça-feira. E o técnico Eduardo Cudê fechou a preparação, definiu o time que enfrenta o Flu, ainda mantido sob mistério. O que a gente tem de pista em relação a isso, tá? A gente sabe que, por exemplo, o Hugo Malho treinou como titular ao longo de toda a semana e o Fabrício Bustos, treinou como reserva ao longo de toda a semana. E daí, o provável time teria Rocher no gol, Hugo Malho, Vitão, Mercado, René, Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Mas, nos bastidores, corre a ideia de que o Cudê terá alguma surpresa para apresentar. Terá alguma novidade de última hora, tal qual foi os 3 zagueiros contra o Bolívar, tal qual foi o Hugo Malho como zagueiro contra a equipe do Bolívar no jogo da volta. Obviamente que não uma atitude tão defensiva como a apresentada lá em La Paz contra o Bolívar, mas com um coelho na cartola. Uma novidade, algo que ninguém está esperando. Pelo menos corre isso no bastidor. Vai acontecer? Vamos ver amanhã, mas existe essa expectativa ainda, por mais que a gente saiba o time que treinou durante a semana, existe uma expectativa sobre qual vai ser o time final que o Cudê vai definir para enfrentar a equipe do Fluminense, tá? Bom, a delegação chegou no Rio de Janeiro com um desfalque apenas, tá? Que é o Matheus Dias. O Matheus Dias apresentou um desconforto muscular na coxa e com isso foi cortado da delegação. O Campanharo viajou para o Rio de Janeiro e o Matheus Dias acabou ficando em Porto Alegre. Os demais jogadores todos à disposição do técnico Eduardo Cudê e chegaram aqui no Rio de Janeiro, tá? Antes de falar da recepção colorada, da torcida do Inter aos jogadores, eu quero seguir falando de time, tá? Porque se a gente trata como tendência a partida do Hugo Malho como titular, o René praticamente confirmou que o lateral direito deverá ser o Hugo Malho. Em entrevista coletiva, ele falou sobre diversos assuntos relacionados à partida e foi perguntado sobre a diferença entre o Hugo Malho e Bustos na lateral e o que muda para ele. E o René falou com tanta naturalidade sobre o que se busca com a entrada do Malho que deu a entender que de fato joga o Malho e não Fabrício Bustos. Ele disse, bom, quando joga o Malho é porque o Cudê quer segurar um pouco mais, pode me liberar, eu e ele vamos revezar, praticamente indicando, tá, ou confirmando que joga o Hugo Malho na lateral direita. O Bustos pode entrar mais à frente? Pode, mas aí é outra história. Eu acho que o René confirmou muito bem que joga o Hugo Malho na lateral direita. Mas existem algumas outras respostas interessantes do René nessa entrevista coletiva. Uma delas, por exemplo, é sobre os mano a manos que estão sendo feitos em todos os canais de comunicação, pegando a comparação do time do Inter com o time do Fluminense. E quando o repórter, que era o Rafael de Vério, da 0 Hora, estava formulando a pergunta, o René já interceptou, falando, pô, isso aí é sacanagem comigo, né? Mano a mano com o Marcelo é brincadeira. E a resposta do René ela foi muito interessante e muito respeitosa ao Marcelo, tá? Ele disse, o mano a mano entre Inter e Fluminense acho que é parelho, mas na lateral, tecnicamente, não tem discussão. O Marcelo foi o melhor lateral que eu vi jogar. Eu vi ele jogando desde que eu comecei a ser lateral. Me deu muita alegria porque eu torço pro Real Madrid. Tecnicamente ele é absurdo, ele é campeão.
é desses jogadores que chegam e elevam o nível do time. Rasgou elogios ao Marcelo, o René se mostrou um fã do Marcelo e disse, no mano a mano, não, até eu voto no Marcelo, não tem como, ele é muito melhor do que eu, disse o René em um tom bem humorado, o René que tá jogando muita bola, e na pergunta, e eu concordo com isso, se fosse o René contra qualquer outro lateral do Brasil, talvez desse René, mas contra o Marcelo, dá Marcelo e o próprio René admitiu isso, tá? O René também deu outras respostas importantes, como por exemplo sobre o encaixe que é necessário que o Inter tenha contra a equipe do Fluminense. Muito se fala da ideia do Inter marcar alto e dessa forma poder estrangular a equipe do Fluminense, tá? Poder estrangular a saída de bola da equipe do Fluminense. E aí, ele falou sobre isso, tá? Ele disse, bom, eu não vou dar a opinião do Kudê, eu vou dar a minha opinião. O meu pensamento é que para jogar contra o Fluminense você tem que encaixar a marcação. E às vezes você precisa jogar muito lá em cima. Aconteceu no nosso jogo contra o Fluminense do Maracanã. A gente recuou, eles nos empurraram para trás e tiveram o domínio completo da partida. Uma das estratégias é pressionar em cima e forçar eles a errar na saída de bola, mas isso não garante que terá efetividade. É preciso fazer um jogo muito correto nesse aspecto. O René indicou que o Kudê vai pressionar o Fluminense. Para mim ficou isso claro. Olha, o Kudê trabalhou como estratégia do jogo, pressionar a saída de bola do Fluminense e a gente pode ver um Inter ofensivo, talvez, nesse ponto de vista, no Maracanã contra a equipe do Fluminense, tá? Bom, seguindo no que falou, no que rolou no dia do Internacional, a gente vai agora para a chegada colorada no Rio de Janeiro. E eu, ao longo de todo o dia, estive aqui no Rio. A hora da dupla KTO a gente fez, foi para um bar cheio de colorados, a gente mostrou imagens do desembarque colorado e o Rio de Janeiro está tomado de vermelho. São 4.000 torcedores do Inter que vão ao estádio, mas assim, nos arredores de Copacabana, do Leblon, de Ipanema, muitos colorados mesmo. E o clima na chegada do Inter foi absurdo. A gente está mostrando aí algumas imagens do desembarque do Internacional. Teve calçadas de fogo, isso mesmo. Centenas de torcedores colorados foram recepcionar o Internacional na chegada do hotel e acenderam os sinalizadores, fizeram uma calçada de fogo. E aí os jogadores passaram em meio a isso, já mostrando uma atmosfera absurda de decisão pela Libertadores da América. E esse é o ambiente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está tomado de colorados, o Rio de Janeiro está vermelho. Hoje a gente viu uma mobilização muito grande do torcedor do Inter, que com certeza se fará presente na arquibancada do Maracanã. E imagina então para o jogo da volta aqui não, né? Aí no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Por último, agora na madrugada, surgiu e a gente recebeu informações e vídeos, e eu vou colocar aí no ar o vídeo do Bruno Abchecker, da Rádio Grenal, tá? De um foguetório de torcedores do Fluminense no hotel do Internacional, que fica ali Leme, Copacabana, tá? Alguns torcedores fizeram cerca de 5 minutos de foguetório. As imagens de dentro do hotel mostram que deu para ouvir. Acordou os jogadores? Depende do jogador. Alguns têm um sono mais pesado, outros têm um sono mais leve. Mas deu para ouvir. O torcedor do Fluminense fez isso em prática de Libertadores, né? A gente sabe que esse tipo de coisa acontece, mas o torcedor do Fluminense fez o foguetório na frente do hotel do Internacional para acordar os jogadores. Isso foi flagrado por bastante gente. A polícia chegou, mas aí quando chegou já não tinha mais ninguém por ali. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Internacional e Fluminense. Para você que assistiu a hora da dupla KTO, viu que a nossa odd é ousada. Dos covardes a história não fala. E a nossa odd é 36, porque a gente está apostando na vitória do Inter e no gol de Johnny. Não custa sonhar. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!